Que Deus nos abençoe. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Oxa! Oxa! Carta 33. Essa carta, quando se manifesta dentro do contexto mundial, não só para países, prestem bastante atenção, existem diferenças, tá? Ela fala de algo que pode iniciar em uma nação, que pode sim trazer melhoria para muitas outras. Nós estamos nesse exato momento com vários países no mundo, inclusive, lutando contra a violência, contra a misoginia, lutando por leis mais severas. Inclusive a França acabou de aprovar pena perpétua para quem comete feminicídio, certo? Então eu acredito que dentro desse contexto a gente venha, não que seja necessariamente no contexto de violência contra a mulher, mas que nós veremos alguma nação conseguindo um avanço, né, em qualquer contexto social que beneficie a sociedade, que isso venha se abrir para o mundo inteiro aos poucos. Nós vivemos de ciclos. E os ciclos, eles são longos, pessoal. São longos tanto na nossa vida pessoal como no coletivo. Nós não construímos uma vida financeira em um ano de trabalho. Nós não conseguimos comprar casa, carro, seja um apartamento, seja fazer uma viagem, quando a gente está começando a vida profissional. São coisas que a gente vai construindo aos poucos. Muitas vezes leva uma década para que a gente possa evoluir na nossa vida pessoal, em termos financeiros, em termos emocionais, né, em termos de sabedoria, em todos os quesitos. No coletivo também é assim. Muitas vezes uma sementinha plantada hoje, ela pode demorar uma década para germinar, certo? E nós estamos num momento muito importante do ano. Bom, a princípio do que seria essa abertura que nós vamos ver algum país crescendo nesse contexto? Leis sobre refugiados, o ir e vir, sobre vistos, tá? Então, é como se fosse o início da quebra das barreiras nesse contexto, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Os vídeos gravados em dezembro, eles têm um teor energético de duração até 6 meses. Então, obviamente, que muitos dos acontecimentos ocorrerão no ano que vem. O jogo já me aponta algumas questões bem significativas, tá? Primeiro, é como se ao longo dos próximos meses nós fôssemos ver uma atuação mais rígida e uma necessidade de nos reinventarmos, pelo menos em 4 países, tá? Na maneira em que produzimos. O jogo, ele aponta crises no agronegócio. Eu creio que seja uma tendência para 2026 muito forte. Isso ocasionado por desastres naturais ou problemas hídricos, tá? Especificamente agropecuária. Nós vamos ver desde mortandade de animais de corte, desde doenças em animais de corte, desde questões comerciais que influenciem e atrapalhem nesta questão. Vamos nos preparar. Já me deu uma dica aqui que a Europa
será a região mais atingida. Aí nós voltamos para questões climáticas e desastres naturais, que para um acontecimento que envolva a agricultura praticamente de uma região, de um continente, é porque pode sim ser ocasionado por um desastre natural e ou ambiental, né? Então nós vamos, claro, quem me acompanha aqui sabe que os jogos, os oráculos, eles vão trazendo, né, informações vídeo a vídeo, até a minha capacidade de compreensão a respeito de tudo, certo? Nós vamos ver uma crise na Europa, já iniciada agora em dezembro, principalmente no contexto bélico, tá? Então, questões Rússia, Ucrânia, armas nucleares, algum acontecimento envolvendo alguma medida que tem que ser tomada, ou, né, até uma justificativa. Vamos lá, pessoal, quando se tem guerra, a verdade ela é a última que morre, tá? Não faça juízo de valor, porque eu tô transmitindo o que as cartas dizem. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, tá? Mas alguma medida a respeito de armas nucleares. Aí nós voltamos a um ponto primordial. Qual? O primeiro vídeo que eu fiz de previsão para 2026 é a grande contaminação. Então, lembre-se, um vídeo ele traz, né, uma leitura, ela vai trazendo aspectos, muitas vezes do mesmo acontecimento, e vai abrindo mais. São só 36 cartas no baralho cigano. Eu uso os meus, que tem 40 lâminas, mas não se dá para ter um panorama geral de tudo em uma só jogada, certo? Então a gente tem que pensar que nós temos uma tendência, através de uma ativação astrológica em 13 de fevereiro, mundialmente, né? Então o mundo todo tá com uma tendência de contaminação, de problemas hídricos. Olha, aqui no Brasil para 2026, a região sudeste vai ter problema com água, né, com seca, enquanto outros locais vão a chuva sem medida. São desastres assim bem grandes, muito maiores do que os que a gente vem vendo até agora. Não é mais do mesmo, é uma piora, e cada ano que passa a tendência é piorar ainda mais. Nós já vimos uma inversão nesse contexto muito grande, tá? Mas problemas hídricos acometerá o mundo inteiro, desde seca em umas localidades, enchentes em outra, tá? Então nós temos vários fatores que se enlaçam, certo? Mas não podemos esquecer da base, principalmente relacionada ao aspecto astrológico a 0 grau de Áries, entre Netuno e Saturno, tá? Gente, falência de bancos, tá? A gente vai continuar vendo esse tipo de acontecimento. Eu creio que mais 2 bancos, tá? A energia para os Estados Unidos da América está terrível. Desculpem. Terrível, pessoal. Carta 38, a carta que representa os Estados Unidos da América, infelizmente. A carta 23, a dor, a perda, o desgaste, a tragédia. E a carta 39. 39. Primeiro que nós vamos ver, né? Já estamos vendo a derrocata dos Estados Unidos. E a tendência é que 2026 seja o fundo do poço para eles. Astrologicamente e espiritualmente já está sendo mostrada muitas coisas. Inclusive sai dos Estados Unidos, né? O potencial de gerar a crise financeira. Na realidade, o que eu vejo nos Estados Unidos é até empresas sem valor. Empresas sem valor. Eu vou pedir mais uma orientação nos próximos oráculos a partir disso, tá? Mas a gente pode pensar em valores subestimados, né? A gente pode pensar, unindo a astrologia e o que as cartas dizem, em bolhas de IA, né, empresas, as Big Techs, por exemplo. Digamos que uma Big Tech esteja avaliada em X, mas na realidade ela só valha muito menos que isso. Então, algo nesse contexto, tá, tem sendo mostrado. Eu acredito que venha ocorrer
nos Estados Unidos da América. Afinal, as grandes Big Techs estão lá, de uma certa ou de outra. De uma maneira ou de outra, desculpa. A energia para os Estados Unidos é terrível. É terrível. Se você está me ouvindo e mora nos Estados Unidos, se prepare, porque vocês não vão ter um minuto de sossego, como já não estão tendo. Um minuto de sossego não vão ter, tá? Não vão ter. Agora, veja um assassinato, veja uma morte, veja um acontecimento nos Estados Unidos que vai repercutir muito. A carta 39 fala da energia feminina, então pode ser alguma coisa relacionada a uma mulher, tá? Mais perseguições religiosas, tá? É também uma outra tendência. Onde Netuno está envolvido, a gente pode pensar em religião, em fé e todo esse contexto, tá? Eu vejo perseguição religiosa, então a gente vai ter que lidar com alguma coisa nesse contexto. O jogo me traz uma certa confusão, sabe? É como se a Ucrânia ela não quisesse acabar com a guerra. É claro que, enfim, o Zelensky é financiado, né? A Ucrânia é financiada pelos Estados Unidos, pela Europa. Então a gente vai perceber que esse conflito já era para ter acabado, inclusive. A tendência é que 2026 traga, né, uma mudança dentro desse conflito. Mas eu acredito que tem gente querendo manter essa guerra, tá? Querendo manter essa guerra. A energia para acabar com a guerra está aberta, tá aí. Já era até para estar acontecendo agora. Já era para estar acontecendo agora. Mas é como se, partindo da Ucrânia, a Ucrânia estivesse segurando esse momento, tá? Não quisesse acabar com esse conflito imediatamente. Olha, já há algum tempo que eu venho falando sobre a bolha imobiliária. Eu acredito que até há mais de um ano que eu venho falando sobre isso. Essa questão da bolha imobiliária, ela vai ocorrer partindo da China, como já começou a dar indício, tá, pessoal? Então, quando a gente começa a ver uma movimentação aqui, outra ali, é porque a coisa está em processo para acontecer, certo? Nada acontece do dia para a noite. Há sinais em tudo, meu povo, em tudo. E quando se fala de astrologia, os sinais são claros, muito claros. Tchau! É claro que nós estamos vivendo num contexto muito tecnológico. Tem a IAR-Mãe, o controle de dados das mídias sociais e toda essa questão da internet. Nós temos as moedas digitais, como o Bitcoin, por exemplo, que eu acredito que assuntos de regularização, entre outras tônicas, iam ocorrer em 2026. Inclusive, pode ter algum acontecimento no ano que faça desvalorizar muito moedas digitais, tá? Para regularizar, nós teremos algum acontecimento que pode jogar elas lá embaixo e depois o processo de regularização. Um pouquinho de dor de cabeça. Olha, Rússia e Ucrânia, parece-me que tem alguma coisa para acontecer, mas a Ucrânia é como se ela estivesse atiçando, sabe? Contribuindo para que o conflito se mantenha. E usando armas até assim de manipulação, como a gente vê no jogo da geopolítica, que é muito comum, tá, pessoal? Ataques de bandeira falsa,
Acredito que isso, viu? Ataques de bandeira falsa. Pessoal, nós estamos vendo protestos e um movimento no mundo inteiro, e dentro desse contexto, ainda com manifestações, ainda com muita manifestação até virtual, nós vamos ver um caso de feminicídio que vai tomar uma proporção mundial. E vai reforçar a necessidade de se avaliar questões relacionadas a penas, enfim, a outras coisas. Eu sinto muito. Talvez uma mulher vire um símbolo muito grande contra a violência da pior maneira possível. Eu sinto muito. Olha, Maduro, tá? A situação para o Maduro está de mal a pior. Ou ele vai ser preso, gente, eu não faço a mínima ideia como isso poderia acontecer, não são palavras minhas, tá? É o jogo que está me mostrando isso a respeito da Venezuela. Ou ele vai se exilar em algum lugar, mas ele, inclusive, é como se... Eu falei em algum vídeo atrás, eu falei o fim de uma era. Nós vamos ouvir falar do fim da era tal. Vai ser o fim da era Maduro. Ou é a morte, ou a prisão, ou o exílio. Mas mesmo assim, a situação para ele está terrível. O ano de 2026 vai definir essa questão na Venezuela, tá? Algum acontecimento de ordem climática, um evento natural na Oceania, causando mortes. Na África, no continente africano, nós vamos ver surgir várias lideranças para o ano que vem, inclusive lideranças femininas, tá? Mas o continente africano está sendo colocado já há algum tempo, há muito tempo que eu venho falando isso, como um continente que alguns países terão a oportunidade de se levantar. Eu acredito que esse momento seja tão histórico e bonito para a África, que é quando o continente começa realmente a se erguer, sabe, a se levantar. E muita coisa vai mudar, tá? No continente africano, muita coisa vai mudar, muita coisa mesmo. E é bonito ver isso, o oráculo mostrando isso, primeiro é um país, depois outro, mas que está caminhando para um período de crescimento no continente. Isso é fabuloso, nós sabemos da história triste do continente africano. A temporada de incêndios continua, tá, pessoal? Então, nós continuaremos a ver agora em dezembro, principalmente, muitos incêndios, curtos-circuitos, envolvendo também transportes, tá? Então, incêndio em veículos que colidem e pegam fogo, garagens, estacionamentos, todo esse contexto. Então vamos sair só do veículo, problemas em garagens de ônibus, em garagens comerciais,
tá? Bom, continente asiático, gente. Eu creio que um luto venha colocar a Ásia numa posição de destaque. Não necessariamente que seja um luto político, mas um luto, tá? Uma morte trazendo a Ásia para os holofotes. Gente, alguns países vão crescer muito em tecnologia, isso no mundo todo, tá? No mundo todo, onde está acontecendo investimento, haverá crescimento. Na Ásia, muitos países vão se levantar também em termos de tecnologia, tá? A Índia, por exemplo,